Me chamo Mary Catherine Blackwood. Tenho 18 anos e moro com a minha irmã Constance. Sempre pensei que com um pouquinho de sorte poderia ter nascido lobisomem, porque tenho o dedo médio e o anular da mesma medida. Mas tive que me contentar. Detesto tomar banho e os cachorros e o barulho. As minhas paixões são a minha irmã Constance, Ricardo Coração de Leão e a Amanita phalloides, o fungo mortal. Os outros membros da família estão todos mortos. Esse é o primeiro capítulo, o primeiro parágrafo do primeiro capítulo do livro Sempre Vivemos no Castelo, de Shirley Jackson. E para mim é um dos capítulos mais intrigantes de todos os livros que eu já li, né? Ele foi publicado pela primeira vez em 1962 e faz parte do gênero americano do horror, mesmo eu não concordando muito com essa classificação de horror, né? Talvez seja um horror doméstico, com um estilo um pouco gótico, né? Sombrio. Shirley Jackson, além de tudo, ela é uma das musas inspiradoras de Stephen King, que inclusive em um dos seus livros, A Incendiária, fez uma dedicatória, né, a ela, dizendo que ela nunca precisou levantar a voz, algo do gênero, muito legal, né? Bom, o livro é narrado por Mary Catherine, uma mocinha de 18 anos que nos conta a respeito da casa onde vive reclusa, junto com a sua irmã Constance e um tio com uma invalidez permanente. Mas um estado de felicidade extrema, né? A reclusão para essa família não é um problema, não é sentido por ela, né? Constance, a irmã mais velha, ela é uma mulher dedicada, que ama cozinhar, cuidar das plantas, do jardim. É uma típica mulher submissa, mas feliz, né? Ela é feliz em cuidar dos outros, né? Ou, aparentemente, feliz, né? Ela é ainda mais reclusa do que a irmã Mary Cat, né? Porque a Mary, ela ainda sai para fazer compras na cidadezinha onde elas moram. Mas ela é sempre muito humilhada, ela sai sem vontade, porque as pessoas dessa cidade não olham a família com bons olhos, né? Bom, tudo parece muito lindo, maravilhoso, uma vida tranquila dessas pessoas, sem nenhum problema econômico, se não fosse o fato que 6 anos antes do início aqui dessa história, não tivesse acontecido naquela casa um envenenamento, né, que causou a morte de toda a família, né? Pai, mãe de Constance, o irmão, a esposa do tio que tá inválido e mora com elas, né? Ele foi envenenado, mas foi o único que conseguiu sobreviver, né? A um certo ponto da narração, chega um outro personagem, o primo Charles, que chega querendo mandar em todo mundo ali na casa, tomar conta do patrimônio. Constança, justamente por essa característica de mulher submissa, né? Se deixa levar, mas Mary Cat não. Mary Cat, ela não quis crescer mentalmente, ela gosta de ser tratada como uma criança, não tem nenhuma ambição e ainda por cima ela faz brincadeiras lúdicas, né? Mas ao mesmo tempo ela é determinada, ela não quer perder, ela se revolta, né? E aí ela começa a aprontar mil e umas com esse primo Charles. E a partir desse ponto da história, né, que as características e os desejos pessoais dessas irmãs, né, começam a aflorar, começam a dar uma reviravolta na vida dessa família, né? Temos como argumentos principais aqui, muitas vezes embaçado, né, no meio da trama, embaçados ali no meio, a vontade da mulher se tornar dominante, o egocentrismo, o preconceito, a maldade das pessoas. O livro coloca também em dúvida tantas certezas que nós, leitores, a um certo ponto começamos a ter. Inclusive, em algumas passagens, nós nos desconcentramos porque esperamos que algo que acontece algo que nos desvirtua daquele caminho, né?
E eu acho que é essa a característica da Shirley Jackson, né? Ela fica na trama, joga uma bomba, de repente ela diminui o peso dessa bomba e joga outra ainda maior, sabe? Ela tem uma escritura, uma prosa que realmente é linda, ela escolhe as palavras justas, ela consegue criar uma atmosfera incrível, né? Ela utiliza o suspense, a loucura, a angústia, situações que realmente perturbam um leitor, né, de certo modo. E é legal também que ela utiliza ironias, né, que muitas vezes nos faz rir, né. O terror, não sei, contido aqui, né, no livro, né, nos livros dela, não se refere a monstro, mas é o terror do próprio ser humano, né? É o terror contido na vida cotidiana desses personagens, né? Ela nos faz fazer uma análise interpretativa da esfera psicológica desses personagens. Eu acredito que por isso Shirley Jackson não seja do agrado de todos, né? Mas na minha personalíssima opinião, é justo também que seja assim, né? O final dos seus livros ou de seus contos pode causar um pouco de perturbação, né? Porque a pessoa pode se perguntar, mas e aí? E o que aconteceu? Né? Mas é legal porque faz o leitor também raciocinar sobre os comportamentos das pessoas, sobre aquilo que há, sobre as aparências, aquilo que é escondido dentro dos personagens, né? Então, apesar dessas incógnitas, muitas vezes veladas, a leitura é prazerosa, é típica, a escritura é típica dela, né? Então eu recomendaria Shirley Jackson para todo mundo, pelo menos para saber, né, se ama ou se odeia. Eu acho Shirley Jackson fantástica, amo de paixão. Além desse livro aqui, ela escreveu tantos outros contos, outros romances também, né? Como também o Pesadelo de Hill House. Eu não sei se a tradução é essa, né, em português. Mas entre os contos mais famosos, a gente tem A Loteria, que eu tenho aqui em mãos, que é o conto que dá título a esse livro, né, que é considerado uma joia da literatura americana, né? E aqui dentro desse conto nós temos tudo de Shirley Jackson, que tem um modo de se aproximar das, das pessoas, da trama, incrível, né? Foi publicado em 1948, esse conto. Bom, resumidamente, né, o conto se baseia na descrição psicológica de todas as pessoas que vivem em uma cidadezinha pequena, né? Essas pessoas, elas devem participar de uma espécie de sorteio de loteria, que tem como prêmio uma certa quantia de dinheiro. E ela é bravíssima em descrever a movimentação dessas pessoas, o ambiente, como essas pessoas se preparam para essa loteria, que aliás é um acontecimento histórico anual nessa cidade, né? E é concentrado o conto, principalmente ele se concentra no nervosismo dessas pessoas, na falsidade, nas boas maneiras, entre aspas, né? E das máscaras que as pessoas usam diante da sociedade, né? Bom, mas no início do livro, do vídeo, eu falei de Stephen King, né? E aí, Stephen King, ele tentou copiar Shirley Jackson, tem estilos semelhantes. Eu acredito que ele seja apenas um super fã de Shirley Jackson, né? Uh, que traz, na verdade, uma situação de terror dentro da vida cotidiana, onde os próprios personagens são o terror, muitas vezes, né? A Shirley Jackson. Enquanto o Stephen King, ele consegue transformar a realidade em algo sobrenatural, né? Com uma mensagem sempre muito forte aos leitores quanto a alguns aspectos da vida, né? Eu escolhi esse livro aqui, o It, a coisa, né? Que temos o famoso palhaço Pennywise, né? Que é a forma de manifestação mais comum de It, né? Acho que quem nunca leu esse livro aqui, pelo menos já deve ter visto os filmes, né? Que para mim não passam nenhuma mensagem, né? Considero até
os filmes meio trashes, né? Acredito também que não tenha sido nem o objetivo dos diretores passar a real mensagem do livro. Mesmo porque acredito que seria difícil também passar esse livrão aqui, esse tijolo, para um filme, né? Hã, abrindo um parênteses, eu não sei como Stephen King, personalíssima opinião minha, não foi ainda indicado ao Prêmio Nobel de Literatura, nunca venceu um prêmio Nobel, mas eu acredito que seja por conta dos preconceitos, né, que giram ao redor desse autor, né? Talvez por conta do gênero que ele escreve, talvez por conta da sua popularidade, enfim, né? Fecho parênteses. Esse Witch, ele foi publicado em 86, tá? É uma leitura bem simples, às vezes prolixa, né? Que é um problema que Stephen King às vezes tem, mas quem gosta deixa passar, né? Nesse livro nós estamos em Derry, no Maine, no estado do Maine, nos Estados Unidos. E é uma cidadezinha que não existe, né? Inventada, criada no mundo de Stephen King, né? Para quem lembra do filme, a cena do menininho George, né? Com aquela capinha de chuva amarela, que vai colocando o barquinho dele de papel na correnteza e que esse barquinho acaba entrando dentro de um bueiro onde ele encontra com esse palhaço, com esse ser que segura a sua mão, né? Está bem no início do livro, né? O livro a gente acompanha a vida, né? É também um romance de formação de 6 meninos e uma menina, desde os anos 50 até os anos 80. E eles sempre têm algum tipo de problema, né? Ou diante da sociedade ou diante da família. Problemas como o bulismo, o racismo, violência física, violência psicológica, proteção materna, homossexualidade, o sentir-se indiferente, né? Todas essas questões que cada um desses personagens passam e que são muito detalhadas, né? Stephen King, ele nos faz mergulhar na vida de cada um desses personagens. Ele dedica capítulos inteiros para falar de cada um desses personagens, né? E a gente consegue se aproximar de uma forma muito íntima, muito profunda, e a gente se sente muito próximo mesmo dessas dores, né? Mas o que é o It, né? It é o terror, né? It é o terror que aparece nessa cidadezinha a cada 27 anos e que comete um massacre. It é a personificação do medo, né? It é o trauma. It é a coisa, como as crianças chamaram, né? É a coisa que deve ser combatida, né? It, ele não se manifesta só como um palhaço, mas como uma múmia, ou como uma experiência paranormal, ou como um pássaro gigante, etc. Sempre corresponde, porém, ao medo e aos traumas de cada uma dessas crianças e depois dos adultos, né? Porque o romance passa dos anos 50 aos anos 80, né? Então, ele também é o crescimento pessoal, o combate às próprias dores, o que deve ser superado. E é principalmente essa superação, esse combate que os personagens desejam profundamente, intimamente, mesmo muitas vezes relutando no combate a essas dores, porque é difícil superar traumas, né? Stephen King, né, de um modo diferente de Shirley Jackson, ele transforma o problema real em fantasia. E não só no It, mas também em outros títulos, como se pegarmos o Iluminado, Shining, Misery, os mais famosos, Carrie, aqueles que já foram adaptados também para o cinema e para a televisão. E Shirley Jackson, na maioria das vezes, faz a vida real, como eu falei no início do vídeo, o próprio terror, né? Isso também pode derivar do fato de que a mãe de Shirley Jackson sempre foi muito controladora, nada permissiva, né? E agora que eu tô me lembrando que muitas vezes Shirley Jackson, né, como é o caso desse livro aqui, né, ela coloca a mulher como centro de domínio.
a revolta das mulheres, a tomada do poder, né? E isso, dizem os especialistas, é uma característica da escritura da autora, que no final das contas são as consequências de seu próprio passado, né? Quem é melhor? Para mim é difícil responder a essa questão, né? Porque cada um deles é belo da sua maneira, né? Dá medo. Não dá medo. Eu acho que a palavra justa para os livros da Shirley Jackson é angústia. Enquanto para o do Stephen King, ansiedade, mas às vezes ansiedade mesmo extrema, né? Tanta ansiedade. De qualquer modo, eu, como uma simples leitora, recomendo a todos as obras de Shirley Jackson e do Stephen King, cada um com a sua beleza, cada um pertencente a uma fase, considerando inclusive que Stephen King ainda é vivo, né? E que Shirley Jackson morreu na metade, parece, dos anos 60, né? O que tem em comum é que a forma de envolver o leitor com a narrativa, com o uso das palavras e as sensações que ambos nos provocam é excepcional, né? Tudo muito, muito forte. A leitura dos livros desses autores são fortes, né? Bem, gente, então esse livrinho aqui tá meio brilhando porque ele tá com esse plastiquinho porque eu peguei na biblioteca, igual esse aqui da Shirley Jackson. E tem esse outro aqui, que é um outro conto da Shirley Jackson, também da biblioteca, Lastrega, eu acho que em português deve ser a bruxinha, a bruxa, eu não pesquisei para dizer a verdade, mas nós temos vários contos aqui dentro, tá? Então eu recomendo bastante, tanto os contos quanto os romances de Shirley Jackson. E Stephen King, quem quiser se dedicar esse tijolinho é maravilhoso, é uma leitura realmente inesquecível. Se não, tem tantos outros aí para iniciar e para começar a encarar, né, a leitura de Stephen King. Ok, pessoal? Bom, desculpe-me pelo longo vídeo, mas para quem gosta de livros é assim mesmo, né? Eu fico bastante tempo mesmo quando eu falo de algo que eu gosto. Então eu fico por aqui hoje. E nos vemos na próxima vez, se forem do interesse de vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.